Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Quem que não tá com saudade do Flamengo, né, meus amigos? Mas o Mengão vai ter amistoso importante lá em Portugal. Vai enfrentar o River Plate, vai pegar o Benfica e a gente vai acompanhar tudo isso. E tem informação importante sobre uma possível venda milionária no Flamengo do Emerson Royal para o Aston Villa. Será que o jogador vai para a Premier League? A gente vai analisar isso aqui e também o projeto bilionário do Flamengo. O Flamengo cada vez mais rico, cada vez mais forte, cada vez mais bilionário. A gente vai analisar aqui João Guilherme e Vene Casagrande falando as informações do Mengão. A gente vai avaliar cada uma aqui. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode o dedo do like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo, tá bom? Deixe os créditos ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. É do Bruno Andrade, da ESPN. Ele disse o seguinte: o Aston Villa, time inglês, campeão europeu na última temporada, está interessado na contratação de Emerson Royal e teria feito uma proposta em torno de 9 milhões de euros pelo jogador, né? O Flamengo não confirma, mas no mercado se comenta que realmente há um interesse e a disposição em pagar esse valor pelo lateral direito que pertence ao Flamengo. O Emerson Royal é um jogador que ele tem um currículo impressionante. Ele surgiu na Ponte Preta, Atlético Mineiro, jogou no Barcelona, jogou no Real Betis, jogou no Tottenham, jogou no Milan, seleção brasileira e está no Flamengo. Ou seja, o cara só passou por equipes que têm relevância no cenário do futebol, equipes importantes. Então ele tem alguma qualidade. Ninguém joga em tantos times bons se não tiver qualidade, gente. E veja aí a lista de equipes do Emerson Royal. Mas o fato é o seguinte: ele ainda não conseguiu conquistar a torcida do Flamengo. Jogar no Flamengo não é fácil. Ele já teve até bons momentos, já fez gols, já fez boas partidas, mas ele se enquadra naquele grupo que a torcida está pegando no pé e muitas vezes valoriza mais o erro do que o acerto. E, de fato, até agora ele não explodiu, ele não aconteceu. Então, pelo que eu li, pelo que eu ouvi nos comentários da galera, todo mundo dizendo, tem que vender, vende logo e tal, aquela coisa toda, aproveita a chance. Bacana, mas aí é o seguinte: quem o Flamengo tem para substituir o Emerson Royal? E nessa conta não entra o Varela, porque o Varela já é um titular, digamos assim, já é um jogador estabelecido. Na lateral direita hoje, o Flamengo tem o Varela e o Emerson Royal. O Emerson Royal indo embora, quem fica? Fica o Daniel Sales, lateral direito da equipe sub-20, que já atuou algumas vezes na equipe profissional do Flamengo. Este ano ele esteve em campo naquele empate contra o Vasco no Campeonato Carioca. O Felipe Luiz ainda era o treinador e ele jogou como lateral esquerdo. E ele acabou indo até bem naquele jogo, mas não teve muitas oportunidades. É um jogador com grande força ofensiva, boa técnica e é muito promissor. Mas é um garoto, vem da base. O Flamengo terá em breve aí desafios muito importantes. Tem Libertadores da América contra o Cruzeiro, em jogos que podem definir a sequência da temporada. Tem o Brasileirão pegado, que o Flamengo tem que tirar a diferença para o Palmeiras, e o Varela não vai aguentar jogar todas as partidas. Se o Emerson Royal for vendido, o Daniel Sales vai ter que entrar ali, caso também o Flamengo não faça uma outra contratação, mas esse é um papo para daqui a pouco. Então o Daniel Sales seria uma opção, né? Mas é aquilo, é um jovem. Como será que ele vai reagir a isso, né? Porque é diferente dele entrar de vez em quando e agora ele ser o reserva imediato e está toda hora atuando. E tem o Danilo, que há muito tempo não é um lateral. E está, inclusive, jogando na seleção brasileira na Copa do Mundo, ocupando o espaço do Wesley. Mas ele não é um lateral, né? Ele é mais um zagueiro lateral que compõe ali a linha de defesa,
que fica mais do que vai. A qualidade do Danilo é inquestionável. Só que o Danilo, ele não tem mais o vigor, digamos assim, para ser aquele lateral que é exigido o tempo todo no apoio, vai, volta. Ele joga de maneira inteligente para potencializar o seu futebol. Ou seja, o Flamengo teria efetivamente, com características mesmo de lateral para substituir o Emerson Royal, que é um jogador muito ofensivo, o Daniel Sales. 9 milhões de euros, é uma grana, é uma oportunidade. O Flamengo precisa de dinheiro para equilibrar as finanças, vender jogadores, já vendeu o Rian Roberto, a venda do Emerson Royal seria interessante. Por esse aspecto, sim. Mas vale a pena lembrar também um ponto. As vendas, normalmente, o pagamento vem em parcelas. No futebol funciona assim. Muitas vezes na nossa vida também, né? Você paga parceladamente, você não paga aquele valor à vista. 9 milhões de euros não chegarão limpos para o Flamengo. O Flamengo receberá em prestações ao longo do tempo. E para contratar alguém para o lugar do Emerson Royal, vai ter que fazer um investimento. Quais são as opções no mercado para contratar? São opções que este valor cobriria para você ter um jogador ali que consiga ocupar esse espaço deixado pelo Emerson Royal? Não é tão simples assim, gente. Nós temos aí uma carência de laterais no futebol internacional. É uma das posições mais difíceis hoje em dia para fazer contratações, e do lado direito ali a coisa realmente não está com tanta sobra assim. Então tudo isso tem que ser analisado. Vender o Emerson Royal pode ser uma grande oportunidade, mas ele é um jogador importante no elenco, que reveza com Varela. Se ele for vendido, um garoto deve assumir a posição junto com o Varela, e aí é uma aposta de alto risco, né? A experiência nesses momentos decisivos acaba contando muito, e o Flamengo vai ter que ir ao mercado para buscar uma reposição. Vale a pena? Sinceramente, eu fico em dúvida, não sei. Tanto é que, segundo Bruno Andrade, a diretoria do Flamengo está avaliando a situação e não dá tão certo como diz a galera, vou vender. Não, o Flamengo está pesando tudo isso que eu expliquei aqui para você neste vídeo. Vende ou não vende? Qual é a sua opinião, hein? Gente, o Flamengo tem o privilégio de estar na Gávea, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, uma área nobre, um cartão postal, uma das vistas mais lindas do mundo, né? De frente para Cristo Redentor, para a Lagoa. Realmente o Flamengo tem uma sede, uma casa num lugar privilegiado, que vem passando por melhorias ao longo dos últimos anos. Vamos agora analisar com calma o potencial disso. O Flamengo está, como eu já citei, numa região estratégica, nobre e muito valorizada na zona sul do Rio de Janeiro. O Flamengo movimenta uma boa parcela do turismo da cidade do Rio de Janeiro. Vem muita gente de fora o ano todo para conhecer o Maracanã, conhecer o Museu Flamengo, conhecer o clube, ir ao jogo do Flamengo no Maracanã. E esse pessoal, que é uma demanda cada vez maior, o que iria acontecer? Ficaria aí, no hotel do Flamengo, como foi explicado neste projeto, que ainda é uma possibilidade, mas que caminha para se tornar uma realidade. Vocês já imaginaram o faturamento disso? A quantidade de gente que seria muito mais prático, porque hoje em dia a pessoa vem, ela fica num hotel em outras áreas do Rio de Janeiro, ali próximo do Flamengo não há hotéis, e já ficaria no próprio Flamengo. O torcedor do Flamengo ficaria hospedado no Flamengo. Isso é incrível, você parando para pensar. E este complexo anexo, esse centro comercial, essa hot zone rubro-negra, esse centro de diversões, isso também traria uma movimentação impressionante pela localização, pela atração. Como disse o BAP ali, um rubro-negrismo seria ativado, e qual pai, qual família rubro-negra que não gostaria de estar ali nesse centro de diversões do Flamengo, vestindo o Flamengo, consumindo o Flamengo? Vocês já imaginaram o montante de dinheiro que pode ser arrecadado? Então, gente, os passos estão sendo dados, parcerias estão evoluindo. Esta sede, ela pode se tornar ainda melhor do que já é e trazer para o Flamengo muito dinheiro. Então é por isso que eu digo, a nova Gávea
se virar uma realidade, pode deixar o Flamengo ainda mais bilionário. E você deve estar pensando assim, pô, mas eu quero saber de contratação, quero saber do time, quero saber quem chega, quero saber daquele jogador que eu quero ver no Flamengo, vai contratar ou não vai? Isso aí influencia diretamente, porque quanto mais receitas o Flamengo tiver vindo de áreas diferentes, que se tornem receitas recorrentes, o Flamengo ficará mais forte e terá mais dinheiro para, entre outras coisas, contratar jogadores, ter um futebol mais forte. E isso vai gerar o quê? Uma equipe mais forte que terá ainda mais chance de ser campeã e com a taça gerará ainda mais dinheiro. Vocês perceberam a bola de neve que isso pode virar? Então, este projeto é uma das etapas para fazer com que o Flamengo se torne ainda mais hegemônico financeiramente. É algo incrível e que pode acontecer em breve e que nós vamos acompanhar com muita atenção. E aí, você curtiu? Já pensou você que não é do Rio de Janeiro? Ah, eu vou ao Maracanã, vou conhecer o Rio, vou conhecer o Maracanã, vou ver um jogo do Flamengo. Você fica hospedado no hotel do Flamengo. Olha aí que legal. Aí almoça ali no clube, de frente para a Lagoa, visita o Museu do Flamengo, vai lá na loja do Flamengo. Gente, tudo no mesmo ecossistema. É uma ideia genial e que pode levar o Flamengo ainda a outro patamar mais elevado. Quero saber a sua opinião nesse vídeo. O que você acha dessa ideia, hein? Comente, compartilhe. Mas agora vamos falar de Flamengo e também de Copa do Mundo. Porque o Uruguai foi eliminado na Copa do Mundo. Ah, que pena, tô tão triste. Tristinho. Gente, eu não vou negar não, tá? Eu torci muito contra o Uruguai. Primeiro, depois que eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, como o SBT está transmitindo a Copa do Mundo, eu me empenhei demais e continuo me empenhando para saber o máximo de detalhe possível sobre Copa do Mundo. Depois que eu comecei a estudar muito Copa do Mundo, eu percebi como o Uruguai já fez muito mal ao povo brasileiro, sobretudo na Copa de 50. Cara, então assim, já peguei ranço do Uruguai. Os jogadores do Flamengo sofrem lá na seleção uruguaia pela questão física. O Marcelo Bielsa, não é à toa que ele tem um apelido de Louco Bielsa, porque o cara é louco, estragou a Arrascaeta uma vez. Eu estava torcendo contra sim, queria que fosse eliminado e foi eliminado de uma maneira maravilhosa. Falha de goleiro, vexame, treinador passando vergonha em entrevista coletiva. Ah, mas eu fico com pena dos jogadores do Flamengo. Eu não fico não. É bom que assim eles voltam para o Flamengo, se reapresentam e fica tudo certo. E por falar nisso, esse período que os 3 jogadores do Flamengo serviram à seleção uruguaia vai render ao Flamengo um valor interessante. Lembrando, Varela, Arrascaeta e De La Cruz, tá? Esses 3 jogadores ficaram lá 35 dias à disposição da seleção uruguaia. Com um valor de $5 mil por dia por cada atleta, o Flamengo deve receber cerca de $525 mil, o que corresponde a aproximadamente 2,8, vamos arredondar para cima, 3 milhões de reais. Maravilhoso. Jogadores de volta, o Flamengo recebe 3 milhões de reais, tá tudo certo, beleza. E aí fica o questionamento. Quando eles se reapresentam ao Flamengo? Procurei pessoas do Flamengo e me garantiram. Eles terão 10 dias de férias a partir de segunda-feira. Tem chance eles ir para Portugal? Não. A pessoa me respondeu, já estaremos voltando para o Rio de Janeiro. Eles vão se apresentar no NIM. Estou lendo exatamente o que a pessoa disse aqui. Ó, não vão, NIM, a gente já vai estar voltando. Então, esses 3 jogadores se apresentam já no Ninho do Urubu. O mesmo vai acontecer, obviamente, com o Carrascal, quando a Colômbia foi eliminada, com o Gonzalo Plata, quando o Equador foi eliminado. O Plata já fez a sua história na Copa do Mundo, fez gol heróico, emocionou todo mundo, BKSS foi a loucura, fez gol no goleiro alemão, que todo mundo tem medo, que já tinha enfrentado o Flamengo. Amigo, ninguém enfrenta o Gonzalo Plata 2 vezes e vai sair de campo sem sofrer gol. Esquece! O nosso atacante, vírgula, que tinha alergia a gol, que ele não tem mais alergia a gol. Então, tá aí a informação para vocês. Os jogadores voltam já no Ninho do Urubu. 10 dias a contar por segunda-feira. Segunda-feira é dia, galera, 29. Então, bota aí lá pro dia, sei lá, 13 talvez, e se reapresentam lá no Flamengo, tá bom? Ó, mudança importante promovida pela CBF aí, tá, galera? A Confederação Brasileira de Futebol decidiu antecipar o período de registro de reforços para os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a mudança, as equipes poderão inscrever novos jogadores já entre os dias 9 e 17 de julho, em uma janela extraordinária. A medida altera o cronograma inicialmente previsto, que liberaria as inscrições apenas a partir do dia 20.
A decisão comunicada oficialmente aos clubes abre uma brecha importante para que os times acelerem ajustes nos elencos ainda antes da reta decisiva do campeonato, permitindo que reforços estejam disponíveis já antes da 19ª rodada. Achei super correta a decisão da CBF, tá certo, facilita muito a vida, não só do Flamengo, obviamente, de todos os clubes. Enfim, então tá aí uma informação importante envolvendo demais clubes. Outra informação importante: ingressos esgotados para um jogo do Flamengo. Flamengo e Benfica têm ingressos esgotados para o troféu do Algarve. Confronto encerra a participação rubro-negra na competição. A entrada para os demais amistosos segue à venda. A expectativa para o duelo entre Flamengo e Benfica no troféu do Algarve já se reflete nas arquibancadas. Faltando 2 semanas para a partida, todos os ingressos disponibilizados para o confronto do dia 11 no estádio Algarve, com capacidade para 22 mil espectadores, já estão esgotados. Além disso, o Flamengo enfrenta o River no dia 3 de julho, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, e o Lausanne Sport no dia 8, às 4h30 da tarde, também horário de Brasília, tá? Então tá aí. Lembrando que o Flamengo, esses 3 jogos do Flamengo serão transmitidos. Um TV aberta, você já sabe aí que é a Band, eu não podia falar naquele momento que eu trouxe a informação. E a outra, canal fechado, digamos assim, é a ESPN. Interessante demais, bom para todo mundo matar saudade do Flamengo. Eu particularmente estou morrendo de saudade do Flamengo, embora esteja amando a Copa do Mundo. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão tem essa possibilidade aí pela venda do Emerson Royal, são 9 milhões de euros para o Aston Villa. A gente vai ficar de olho para poder acompanhar se vai se concretizar ou não. A gente viu o João Guilherme falando sobre isso. Eu acho que o Flamengo vai recusar a primeira proposta e vai pedir mais. Porque, como o João Guilherme falou, o Flamengo vai ter que ir para o mercado para buscar um novo lateral. E o Flamengo está com essa deficiência de laterais. Então, provavelmente, o Flamengo deve recusar a primeira proposta do Aston Villa e depois, sim, tentar buscar um valor maior pelo jogador. Falando agora desse hotel do Flamengo, é um projeto bilionário que o Flamengo pretende fazer. Vai ser um hotel de 5 estrelas. Quer dizer, vai ser um hotel que não vai ser, eu acho que não vai ser nada barato nesse momento, porque um hotel de 5 estrelas normalmente costuma ser caro. Mas vai ser uma experiência espetacular, principalmente para quem é torcedor e gosta de assistir o Flamengo, gosta de ver o Mengão. Vai ter essa experiência de se hospedar na Gávea, quer dizer, provavelmente vai ter parte do hotel que vai ter ali, ver a imagem do treino, alguma coisa assim, que vai ter uma experiência diferente para o torcedor. Então vamos acompanhar esse projeto do Flamengo que vai acabar aumentando a receita do Flamengo, né? E aí, falando das partidas do Flamengo, o Flamengo já começa a sua volta ao futebol, vai viajar para Portugal para poder fazer esses amistosos. Na sexta-feira, dia 3 de julho, o Flamengo joga às 3h30 da tarde, horário de Brasília, contra o River Plate. E aí, na quarta-feira, dia 8 de julho, o Flamengo joga às 8h30 da noite, horário de Brasília, contra o Lausanne Sports da Suíça. E aí depois, no sábado, dia 11 de julho, essa partida tão esperada entre Benfica e Flamengo, todos os ingressos já foram vendidos, cara. Só para você ter uma ideia. Todos os ingressos esgotados, pelo menos é a informação de que nós temos nesse momento. E aí a Band e também a ESPN Brasil vai transmitir as partidas do Flamengo. A gente vai poder acompanhar tudo isso e vamos trazendo as novidades aí para vocês aqui no nosso canal. Por isso, fica ligado, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.